O Quiz Mania Brasil precisa muito de você. E sua ajuda não custa nenhum centavo. Basta você curtir os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal e deixar um recado pra gente nos comentários sempre que você puder. No fim do vídeo, na pergunta bônus de hoje, uma frase sensacional sobre amizade. Quero saber se você sabe quem disse. Quero agradecer você por estar sempre com a gente e pela amizade que temos construído juntos. Vamos para as perguntas? Quantas vezes aproximadamente o beija-flor bate as asas por segundo? 200, 150, 100 ou 250 vezes? O bater das asas do beija-flor pode alcançar até 200 vezes por segundo. O beija-flor, que também é conhecido como colibri ou guanambi, é o único pássaro capaz de voar para trás. Em qual estado está situado o maior sítio arqueológico do Brasil? Mato Grosso do Sul, Piauí, Ceará ou Minas Gerais? Considerado o maior sítio arqueológico do país, o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí, abriga pinturas rupestres de 10 mil anos e é classificado como Patrimônio Cultural da Humanidade. Qual é a moeda oficial em circulação na Bélgica? Euro, franco belga, libra belga ou coroa belga? O euro é a moeda oficial da zona euro, a qual é constituída por 19 dos 27 Estados-membros da União Europeia. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal, todos eles utilizam o euro como moeda. O Palácio de Miraflores é a sede do governo de qual país? Venezuela, Colômbia, Chile ou Bolívia? O Palácio de Miraflores é a sede da presidência da Venezuela, localizado em Caracas, onde está o escritório oficial do presidente do país. Ele fica no centro-oeste da cidade, a poucos quarteirões do Palácio Legislativo Federal. Como se chamava a mulher do presidente americano John Kennedy? Laura, Nancy, Jacqueline ou Grace? Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis foi a esposa do 35º presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, e, portanto, foi a primeira-dama dos Estados Unidos de 1961 a 1963, quando ele foi assassinado. 5 anos depois, casou-se com o magnata grego Aristóteles Onassis. Continuaram casados até a morte dele. Posteriormente, casou-se com o industrial belga Maurice Tempelsman, com quem permaneceu até seu falecimento. Em que dia se comemora o Dia da Bandeira? 15 de abril, 19 de abril, 15 de novembro ou 19 de novembro? O Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da República. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira.
Qual é o nome do furacão que passou pela região metropolitana de Nova Orleans em 2005, causando aproximadamente 2 bilhões de dólares em prejuízo e mais de 1.800 mortes diretas? Katrina, Ian, Andrew ou Harvey? O furacão Katrina foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 na escala de furacões de Saffir-Simpson em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 km por hora e causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da região metropolitana de Nova Orleans, em 28 de agosto de 2005, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. O furacão passou pelo sul da Flórida, causando em torno de 2 bilhões de dólares em prejuízo e causando 1.833 mortes diretas. A quem é atribuído o quadro Salvator Mundi, o mais caro do mundo? Michelangelo, Renoir, Picasso ou Leonardo da Vinci? A obra de arte mais cara do mundo é Salvator Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci. Com o valor estimado em mais de 400 milhões de dólares ou superior aos 2 bilhões e meio de reais, seu paradeiro é desconhecido, mas suposto. Fontes afirmaram ao The Wall Street Journal que a tela está sob a posse do príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também conhecido como MBS, em seu iate na Holanda. Qual é a tradução para o português do verbo em italiano volere? Dever, voltar, querer ou dançar? O verbo volere expressa desejo, intenção ou é usado para pedir algo para comer ou beber. Nesse caso, volere é traduzido como eu gostaria. Veja algumas formas de utilização de volere. Io voglio un gelato, eu quero um sorvete. Ou voglio andare a correre, eu quero ir correr. O estado norte-americano do Havaí é banhado por qual oceano? Atlântico, Pacífico, Índico ou Mediterrâneo? O Havaí é um estado dos Estados Unidos e é um arquipélago vulcânico isolado no Pacífico Central. Suas ilhas são conhecidas pelas paisagens acidentadas, compostas de penhascos, cachoeiras, florestas tropicais e praias com areia dourada, vermelha, preta ou até mesmo verde. Das 6 ilhas principais, Oahu tem a maior cidade e capital do Havaí, Honolulu, que abriga a praia de Waikiki em formato de lua crescente e os memoriais da Segunda Guerra Mundial em Pearl Harbor. A Academia Brasileira de Letras é formada por quantas cadeiras? 40, 50, 60 ou 80? As 40 cadeiras da Academia Brasileira de Letras são ocupadas cada uma por um membro, respectivamente, e cada membro da ABL é considerado efetivo e permanente. Sendo assim, um membro ocupa a cadeira até falecer, e só depois essa cadeira é ocupada por outra pessoa. A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 20 de julho de 1897 e fica no Rio de Janeiro. Que artista inglês perdeu um processo de plágio para George Benjor?
David Bowie, Eric Clapton, Rod Stewart ou Robert Plant? Em sua autobiografia, Rod Stewart confessou ter plagiado a melodia de forma inconsciente. Segundo ele, Taj Mahal de George Ben tocava o tempo todo e obviamente a melodia se alojou na minha memória e emergiu quando comecei a fazer a música Do You Think I'm Sexy? Puro e simples plágio inconsciente. Sem muito ao que recorrer, Rod e George entraram em comum acordo e fizeram um trato pacífico. Stewart doou todos os lucros que conseguiu com a música à Unicef. Qual poeta possui o epíteto O Poeta dos Escravos? Gonçalves Dias, Basílio da Gama, Casimiro de Abreu ou Castro Alves? Antônio Frederico de Castro Alves, ou simplesmente Castro Alves, infelizmente viveu somente 24 anos, mas foi suficiente para ele marcar o seu nome na história da literatura brasileira. É conhecido como poeta dos escravos, em função de suas poesias de cunho abolicionista. O escritor também escreveu poemas de amor, mas sua poesia de cunho social fez dele o principal nome da terceira geração romântica. Quantos dias existem em 20 semanas? 200, 140, 280 ou 240? Vinte semanas com 7 dias por semana, no total são 140 dias. Como é chamada a substância farmacológica sem efeito ativo usada em testes? Placebo, inerte, inativa ou falsa droga? Os placebos são substâncias inativas utilizadas com maior frequência em estudos controlados para comparação com fármacos potencialmente ativos. A que hora sai o trem no samba clássico de Adoniran Barbosa? 11 horas, meia-noite, meio-dia ou 10 horas? Trem das 11 é uma famosa canção de Adoniran Barbosa popularizada pelo grupo Demônios da Garoa. Em sua letra, faz referências ao extinto tramway da Cantareira, que originou o título da canção, e ao bairro do Jaçanã, situado na zona norte da cidade de São Paulo, sendo na realidade Santo André a cidade que o compositor se referia, já que na época morava por lá, mas preferiu escrever Jaçanã, pois rimava melhor. A cidade antiga de Cartago, fundada pelos fenícios no século IX a.C., atualmente localiza-se em qual país africano? Egito, Marrocos, Argélia ou Tunísia? Cartago é um município em Tunis, na Tunísia. É nomeado segundo e inclui no seu território o sítio arqueológico de Cartago. Criado em 1919, o município de Cartago fica a cerca de 15 quilômetros a nordeste de Tunis, entre as cidades de Sidi Bou Said, ao norte, e Lecrã, para o sul. Muito obrigado, Diego Arcanjo Leite da Silva, pela sugestão da pergunta. Essa foi difícil, mas foi muito boa. Quem foi o responsável pela morte do cangaceiro Lampião? João Bezerra da Silva,
Duque de Caxias, Antônio Silvino ou Marquês de Tamandaré? O policial militar pernambucano João Bezerra da Silva foi nacionalmente reconhecido por comandar a operação que degolou o Rei do Cangaço. Em uma operação bem organizada, o grupo que ele comandava localizou o acampamento dos cangaceiros e entraram no local à noite, atirando com metralhadoras. Depois de mortos, Lampião e Maria Bonita tiveram suas cabeças arrancadas. Sua atuação na operação o fez nacionalmente famoso e recebeu diversas honrarias. Muito obrigado, Diego Arcanjo Leite da Silva, pela sugestão da pergunta. Ao olhar para o céu, vemos uma imagem atrasada do Sol que demora a chegar aos nossos olhos devido à distância. De quanto tempo é aproximadamente esse atraso? 11 segundos, 3 horas, 17 horas ou 8 minutos? Pensar sobre quanto tempo a luz do Sol leva para chegar à Terra é intrigante e interessante ao mesmo tempo. Sabe-se que a luz solar viaja na velocidade da luz, e os fótons emitidos da superfície do Sol precisam viajar pelo vácuo do espaço para alcançar os nossos olhos. E para chegar até aqui, vindos do Sol, esses fótons, ou seja, a luz, leva em média 8 minutos e 20 segundos. Assim, se o Sol desaparecesse de repente no universo, levaria pouco mais de 8 minutos para que pudéssemos sentir aquele friozinho. E que friozinho seria sem o Sol, hein? Segundo a Bíblia, Deus criou a terra e o céu e todas as formas de vida em 6 dias. No 7º dia descansou. No 3º dia, o que Deus criou? Os animais marinhos, os homens, as rochas ou a vegetação? No 3º dia da criação, Deus ordenou que as águas que estavam debaixo do céu se ajuntassem em um só lugar a fim de que aparecesse a terra seca. Deus ordenou que a terra produzisse todos os tipos de vegetais, plantas e árvores frutíferas. E antes da pergunta bônus, um tempinho para você curtir esse vídeo aqui. Não deixe de fazer isso. Muito obrigado. Quem é o autor da frase "A amizade é um amor que nunca morre"? Mário Quintana, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes ou Carlos Drummond? A frase é do escritor Mário Quintana. O laço de amor e parceria que compartilhamos com os nossos verdadeiros amigos tem muito mais força do que o tempo, a distância e as diferenças, e é por isso que superamos todas as dificuldades juntos. Os amigos de verdade sempre ficam. Não importam os nossos defeitos, os dias ruins, as voltas que a vida dá e a distância que nos separa, eles fazem questão de permanecer conosco, de mostrar que jamais estaremos sozinhos. Se você tem alguém que pode chamar de amigo verdadeiro, agradeça, porque essa é uma das maiores bênçãos da sua vida. E quando a situação de um amigo apertar, experimente trocar a fala por um abraço. Eles foram feitos para expressar o que as palavras deixam a desejar. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. Espero que você tenha gostado desse nosso teste. Se gostou, faça o pacote completo, dê um like no vídeo, comente e se inscreva no canal. Muito, muito, muito obrigado e te encontro no próximo teste. Até lá!